Saudações cristãs, eu sou o pesquisador Marcos Lopes, você está no canal Espada Triunfante. Já aciona o seu dedo, deixe seu like, se inscreva neste canal se assim desejar e que você possa deixar os comentários para a gente entender o que você pensa sobre o assunto. Nessa série estou fazendo uma análise do livro Uma Outra Herança Reformada, obra de 2007, onde analisa e exalta a vida de Sebastian Castellio. Sebastian Castellio e John Calvino desfrutavam de uma amizade, mas ao sair de Genebra, passado algum tempo, Sebastian Castellio se tornou um algoz inimigo de John Calvino. Existe também uma obra em português onde John Calvino rebate as argumentações teológicas de Sebastian Castellio. O livro chama-se A Providência Secreta de Deus, se você assim quiser conhecer um pouco mais do pensamento de ambos. Ok? No vídeo anterior eu mostrei que a amizade de Sebastian Castellio com Ochino, pastor Ochino, que era um herege, né, uma pessoa que lutava contra a fé evangélica, esta amizade fez com que o nome de Sebastian Castellio fosse parar na lama. Nós estamos agora tratando sobre a questão que segue no raciocínio, e se você quiser conhecer também um pouco da obra de Miguel de Serveto, você pode comprar o livro Apologia, certo? Onde Miguel de Serveto faz uma análise sobre a doutrina da Trindade, por exemplo, que ele não acreditava, né? Miguel de Serveto na doutrina da Trindade, ok? E na contracapa deste livro existe aqui uma informação interessante. Ele foi queimado na fogueira como um herege por ordem do Conselho de Genebra, sob influência de algumas cidades vizinhas, onde a que mais se destacava era Berna. Miguel de Serveto fora denunciado por John Calvino, mas este mesmo não participara da escolha e da aplicação direta da pena de Miguel de Serveto, pois esta foi uma escolha exclusiva do conselho da cidade, tá bom? Se você não quer acreditar em mim, então que você possa acreditar nessa pesquisadora, Elaine Sartorelli, uma mulher que dá aula em universidades. Ela é fundador e líder do grupo de pesquisas e República das Letras e presidente da Sociedade Brasileira de Retórica. Ok? Está aqui uma obra de Miguel de Serveto para você conhecer. No vídeo anterior eu citei a questão de uma tese de doutorado. Você pode procurar, a tese é de Armando Silvestre, tá? Então, continuando o nosso raciocínio, dentro do livro Uma Outra Herança Reformada, há algumas informações muito importantes, mas também há uma omissão, né, de algumas coisas, como eu citei, por exemplo, essa questão do pastor Ochino, tá? Que foi uma união devastadora, né? O nome de Sebastian Castellio foi parar realmente na lama. Nós temos aqui também, na página 47 do livro Uma Outra Herança Reformada, uma informação interessante. Você pega, por exemplo, a página 47, a Contradoutrina da Tolerância. Então, os autores, eles fazem uma proposta interessante, mas muito perigosa. Olha só o que está escrito aqui na página 47. Até os dias de hoje, as igrejas calvinistas brasileiras, e por que não dizer a grande maioria das denominações evangélicas do Brasil, rechaçam toda perspectiva ecumênica com o catolicismo romano, impedindo seus ministros, inclusive, de realizarem celebrações conjuntas com sacerdotes católicos, o que deixa transparecer claramente que os evangélicos odiernos, tanto quanto os dos séculos XVI, está se referindo aos reformadores, para quem o Papa era a encarnação do Anticristo,
não consideram os católicos como pertencentes à família da fé. Bem, pelo que tudo indica nessa declaração aqui, é que os autores sejam ecumênicos. Se não são ecumênicos, eles defendem as ideias ecumenistas, tá? Então, o que acontece é o seguinte, eles fazem uma crítica aqui às igrejas calvinistas, tanto do século XVI, como do atual as igrejas reformadas e demais igrejas evangélicas, por não aceitarem sacerdotes católicos, operações conjuntas, celebrações conjuntas, etc. e tal. Porque assim como os crentes do século XVI achavam que o Papa era a encarnação do Anticristo e não consideravam os católicos como pertencentes à família da fé. Olha, presta bem atenção. De fato, um cristão autêntico, verdadeiro, um cristão que prima pela verdade bíblica, ele não tem como ter os católicos como pertencentes à família da fé. Ok? Igreja católica é uma coisa, igreja evangélica é outra. Esse ecumenismo que eles querem aqui enaltecer, isso aqui é um erro muito grave. Tanto o século XVI não aceitavam os protestantes, como um cristão verdadeiro, deixa eu frisar isso aqui, um cristão verdadeiro também não aceita o catolicismo como os da família da fé, ou os irmãos da fé, ok? Mas esse pesquisador Marcos é intolerante. Eu não estou preocupado se você acha que eu sou intolerante, assim como vocês escreveram aqui que Calvino era intolerante, que os teólogos protestantes da época eram intolerantes. Não estou preocupado com isso não, estou preocupado com a verdade bíblica. Não existe essa conciliação, até porque os católicos, eles acreditam, certo? E nas tradições, que tem o mesmo pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Só isso daí já não tem como ter diálogo com os católicos, tá bom? Não existe esse diálogo, tá? Existe uma diferença muito grande entre protestantismo e catolicismo romano. Então essa proposta que vocês fazem aqui, sinceramente, é uma proposta apóstata, ecumênica, que ela não tem realmente respaldo bíblico dentro de uma tolerância bíblica. A tolerância bíblica até um certo limite. A gente não pode achar que todo mundo é amiguinho de todo mundo são nossos irmãos, agora os nossos budistas são nossos irmãos, os católicos são nossos irmãos, as testemunhas de Jeová são nossos irmãos. Esse ecumenismo aí é um ecumenismo apóstata. Tá? Essa crítica que vocês fazem aqui ao século XVI, inclusive, muitos artigos que eu vejo por aí, né, eu vejo assim uma verdadeira aberração. Né? Por exemplo, as pessoas dizerem que os crentes do século XVI, os crentes ali protestantes, eles eram intolerantes porque as primeiras coisas que eles faziam era tirar as imagens de escultura dos santos, ali dos católicos, né? Os santos católicos ali derrubavam. O que vocês queriam? Vocês queriam que continuasse os santinhos católicos dentro das igrejas protestantes? Você está de brincadeira comigo, não está não? Vamos falar sério um pouco. Eu faço essas brincadeiras, esse jogo de palavras, para ver se você desperta. Você que me ouve. Quer dizer que não tinha que derrubar as imagens, tinha que continuar as imagens de escultura lá. Complicado, hein? Você fala que isso é intolerância? Pelo amor de Deus. Essa proposta aqui, ecumênica, aqui, é uma proposta que realmente não é uma proposta bíblica, tá bom? Na página 46 aqui, há declarações, assim como na página 47, declarações extremamente preocupantes, né? Vocês exaltam demais Castélion, mas parece que esquece da Bíblia Sagrada. Seu escrito em prol da paz poderia ter evitado milhares de mortes, não tivesse Castélion sido violentamente atacado por ambos os lados da sua época. Então Castélion foi atacado pelos católicos e Castélion foi atacado pelos protestantes. Olha, se não tivesse acontecido isso, tinha evitado milhares de mortes. Será mesmo? Será que tinha evitado milhares de mortes? Olha, veja bem, os ataques de Castélion, você pode ter certeza, a Castélion, foram feitos porque de fato
uma pessoa que não crê na Bíblia e começa a escrever algumas coisas certas e outras erradas, misturar a verdade com erro, tem que ser atacado, filho. Não adianta o camarada falar que é amante da paz, amante todos são irmãos, e esquecer a Bíblia de lado. Não tem como isso daí. Não existe esse tipo de cristianismo que é oferecido aqui por Castello. Castello está certo em alguns momentos? Está certo em alguns momentos. Calvino errou em alguns momentos? Errou em alguns momentos. Certo? Não devia ter cooperado com a morte ali de Miguel de Cervetos. Agora, peraí. Você dizer para mim que a gente tem que considerar os católicos irmãos na fé, família de Deus, isso aqui é uma proposta, assim, antibíblica. Não tem nada de bíblico nisso. Tá? Chega a se dizer aqui que na página 47 que os protestantes e as igrejas calvinistas deveriam ser mais tolerantes. Que tipo de tolerância vocês estão falando? Tolerância? Uma tolerância pecaminosa? Em que eu tenho que me unir com todas as religiões? Não é isso que o anticristo vai fazer? Vai unir todas as religiões no amor, trazer todos para... puxa vida, pelo amor de Deus, isso aí não dá, né? Não tem condições um negócio desse. Acusação grave, na página 10. Se diz aqui na página 10 do livro de que os teólogos reformados fazem cortes reformados no Brasil. Qual o interesse, portanto, de se retirar do óbvio um homem como Castellion? Uma vista de olhos sobre a produção bibliográfica de corte reformado no Brasil. Né? Então, quer dizer, houve cortes, então, cortes e recortes? Olha, veja bem, a gente pode fazer cortes e recortes em tudo nesse mundo, né? Você vê aí Testemunho de Jeová pegando cortes da Enciclopédia Britânica para querer sustentar as suas teses. Existe cortes e recortes, eu posso pegar esse livro aqui, adulterar e fazer cortes e recortes. Mas o que eu ganho com isso? Eu estou ganhando alguma coisa? Isso aí é antibíblico, isso é desonesto, é desonestidade intelectual. Então eu não vejo esses cortes e recortes que vocês alegam aqui no livro. Tá bom? O termo, então, contra a doutrina é um termo perigoso, porque coloca contra as doutrinas dos reformadores, e quem fez isso foi justamente os católicos, certo? Deixa eu ver aqui uma anotação aqui que eu fiz do livro de vocês. Diz o seguinte: dizem que não fazem anacronismo concernente à doutrina calvinista, quando era possível ver o sofrimento de Servetos na cadeia. O contemporâneo de Calvino, Castellion, fez uma leitura diferente de Calvino sobre a sua atitude, vivendo na mesma época. Então concluem que Calvino era um tipo de fundamentalista que não aceitava pensamentos divergentes. Em outras palavras, era intransigente e intolerante. Ou seja, Calvino era intolerante e intransigente porque pensava diferente de Castellion, concernente às heresias. De fato, isso aí eu posso concordar com vocês. Realmente Calvino tinha uma ideia equivocada concernente a hereges, a heresia. Mas tinha que se tirar essas pessoas do convívio de Genebra, porque não dava para conviver. Como é que você vai conviver com uma pessoa que está se opondo à causa evangélica? Não tem como, certo? Algumas pessoas chegam a dizer em artigos aí na internet algo falacioso. Não, mas Calvino, os reformadores, eles não eram bonzinhos, não. Eles só pegavam protestantes para ficar dentro da cidade de Genebra. Quem que você queria que fosse lá dentro? Os católicos? Primeiro que os católicos não iriam, que estava em guerra a Europa. E segundo que tinha que trazer mais protestante mesmo. Você vai trazer quem? Os católicos lá dentro? Como é que você vai trazer católicos se estava uma guerra lá fora? Então, pessoal, a gente tem que começar a ver esses artigos com mais cautela, certo? Porque senão a gente vai começar a ser enganado para tudo que é lado, né? Bem, deixa eu aqui resumir aqui. Na página 16 é alegado no livro Uma Outra Herança Reformada que tentou Sebastião Castello refutar as Institutas. As Institutas não é algo inspirado não, viu? As Institutas é um livro falho, como as demais sistemáticas que existem nesse mundo, tá bom? Só para informar isso para vocês.
Segundo as palavras de Castellion, fica uma desconfiança ao calvinismo como favor da tradição da tolerância no Ocidente. Bem, é passada a ideia de que uma tradição de tolerância que existiu na Reforma Protestante era uma falácia, porque houve o caso de Miguel Serveto. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? As democracias, elas foram sustentadas debaixo de protestos protestantes, tá? Dizeres protestantes. Então, não existe isso que é passado aqui na página 29, tá? Vamos ver aqui resumidamente, a gente já está terminando. Em seu comentário de Romanos, Castellion diz que a doutrina da predestinação ela é vista com áreas exclusivistas. Segundo os autores, houve uma atitude essa atitude de tolerância, igualdade e pluralidade são as verdades, não são verdades no monergismo, né? Página 30, vamos ver aqui rapidinho. Página 30, o que diz aqui? Em outras palavras, uma espécie de materialidade textual na elaboração doutrinária calvinista que a coloca em contradição com as atitudes de tolerância, igualdade e pluralidade. Depende de que igualdade, né, os autores estão falando, né? Se é ecumenismo, de maneira alguma, hein? Não vai ter mesmo essa pluralidade, essa tolerância, essa igualdade, tá? Não vai ter mesmo, porque existe uma diferença muito grande entre evangélicos e católicos, tá? Isso daí eu vou defender até o resto da minha vida, porque isso não é uma opinião minha. Isso daí é a Bíblia, tá? Existe uma diferença em doutrinas católicas com doutrinas evangélicas, tá? Página 35. Eles comparam, os autores, predestinação com nazismo. A teoria de Calvino sobre a predestinação possui uma implicação que deve ser mencionada aqui explicitamente, já que encontrou sua mais vigorosa restauração na ideologia nazista. Caramba! O princípio da desigualdade fundamental dos homens. Puxa vida. Comparar, então, doutrina da predestinação com ideologia nazista, sinceramente, é chutar o balde, hein? Sinceramente. A desigualdade que vocês estão falando aqui é uma desigualdade que não tem fundamento, né? A doutrina da predestinação, ela parte de Deus. É Deus que predestina, não é o homem que predestina. A salvação pertence ao Senhor, né? Então, fazer essa comparação aqui da teoria da predestinação com ideologias nazistas, sinceramente, é complicado, né? O ódio das pessoas, a teologia reformada chega a impressionar bastante, viu? Chega a impressionar bastante. Bem, na página 55 é feita uma crítica a Martinho Lutero, certo? Martinho Lutero, assim como John Calvino, eram homens pecadores, como vocês que escreveram o livro e eu que estou aqui falando com vocês, tá? Todos estamos debaixo de pecados, todos nós erramos. Agora, não quer dizer que os nossos propósitos não sejam verdadeiros em Deus, tá? Podemos errar, como já foi dito. Bem, uma frase na página 63. Olha só o que está escrito aqui na página 63. Vamos ver aqui que se refere aqui. O pensamento de Castellion talvez sugerisse todo o mundo ser diferente do que tem marcado as denominações reformadas calvinistas. Impressionante, hein? Ou seja, o pensamento de Castellion talvez sugerisse que todo um modo de ser diferente. Vou ler de novo, tá? O pensamento de Castellion talvez sugerisse todo um modo de ser diferente do que tem marcado as denominações reformadas calvinistas. Nada a ver isso daqui. As denominações reformadas calvinistas, elas são históricas, certo? Elas não vão abrir mão desse ecumenismo que é oferecido aqui no livro, tá? Elas
erraram em alguns pontos, como você que escreveu o livro, eu que estou falando aqui, você que nos assiste, erra também. Todos somos passíveis de erros. Agora, nós não vamos se dobrar perante os pensamentos de Castelli, tá? Um pensamento ecumênico, esse tipo de coisa, não. Pode ficar tranquilo aí, que isso não vai acontecer, não. Tá? As ênfases castelhanas sobre a tolerância e liberdade de consciência, caso tivesse prevalecido nos primórdios do movimento reformado, teriam evitado os inúmeros cismas e desentendimentos doutrinários dentro dessa expressão de fé. Pode ser. Só que veja, o mundo estava em guerra, a Europa estava em guerra. Não existia a palavra tolerância ainda, certo? E o pensamento de uma época é difícil você mudar. Tá? Como, por exemplo, o autor aqui, Silas Daniel, do livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, um teólogo arminiano, ele chega a declarar no seu outro livro, A Sedução das Novas Teologias, tem um capítulo aqui, na página 253, que fala sobre a questão dos erros dos reformadores. Tá? Ele começa a falar que há dois tipos de equívocos muito recorrentes em pessoas que entram em contato com a história da Reforma Protestante. O primeiro equívoco é o de querer ver apenas os acertos dos reformadores, tirando os seus erros. Verdade? Você não pode ver só os acertos dos reformadores. Eles eram homens, eram crentes. Erraram também. É verdade isso que está escrito aqui. Devemos evitar também essa visão romântica e sim a visão realista. Verdade, Silas Daniel? Isso que tem que acontecer mesmo. E em segundo lugar, qual que é o erro das pessoas que veem a Reforma Protestante? É só ver o erro. Isto é um erro grave daqueles que estudam a Reforma Protestante, ver só os seus erros. Ou seja, porque a visão realista, ela não diminui a importância da Reforma. Ou seja, logo percebemos que eram frutos da influência do contexto cultural da época deles. Então, eram as primeiras pessoas que estavam estabelecendo novo modo de pensar, e realmente era difícil às vezes você somente ver os seus erros. O segundo grande equívoco, segundo Silas Daniel, recorre justamente a um desdobramento que acabamos de dizer, ou seja, estereotipar os reformadores a partir de seus erros, ou seja, ver só os seus erros, às vezes até diminuindo a importância do seu trabalho e ministério por causa dos seus erros. Então, é um argumento, segundo Silas Daniel. Silas Daniel diz que é um argumento desonesto se você ver só os erros dos reformadores. É uma argumentação desonesta, conforme Silas Daniel. E é justamente isso que eu percebo. A gente não pode ser desonesto. Tá? A gente tem que ser verdadeiro para com as questões. A diferença de postura de Castelli se nota ainda na sua recusa de tomar a sua opinião sobre os textos bíblicos como sendo a única correta. Olha só. A diferença de postura de Castelli se nota ainda em sua recusa a tomar a sua opinião sobre os textos bíblicos como sendo a única correta. Então ele diz que não é a única correta. Né? Zweig observa que ele diz francamente que nunca compreendeu todas as passagens da Sagrada Escritura e por isso adverte ao leitor para não confiar incondicionalmente em sua tradução, pois a Bíblia é uma obra obscura e cheia de contradições. Complicado, hein? Bem complicado as palavras de Sebastian Castelli. Você não deve depositar a sua fé, a sua confiança totalmente nas Escrituras. Ah, não, mas aqui ele está dizendo por causa das traduções. Olha, ele adverte, inclusive Zweig, né, autor desse livro aqui, eles adverte que você, que de fato Castelli também nunca entendeu completamente a Bíblia, né? E o que está escrito aqui é o seguinte: adverte os leitores a não confiar incondicionalmente na sua tradução.
pois é uma obra cheia de contradições e uma obra obscura. Desculpem, eu estava falando que essas palavras eram de Castelli, mas essa palavra é das fontes dos autores do livro, tá? De Stefan Zweig. Então, quer dizer, é complicado, né? A gente, então, não deve depositar a nossa confiança nas Escrituras. A gente vai confiar em quem? Nos livros que estão espalhados aí por essa humanidade? Bem complicado essa situação que é passada aqui no livro Uma Outra Herança Reformada. Né? Bem, então, os autores, finalizando, eles enaltecem Castelli, e se a Igreja Reformada tivesse trilhado o pensamento de Castelli, ela seria bem melhor. Eu desacredito nisso. Eu desacredito totalmente nisso. Se a Igreja Reformada tivesse trilhado os caminhos de Castelli, ela tinha se perdido no liberalismo teológico, porque já que ele não acreditava em toda a Bíblia, falar de tolerância é bonito, falar de amor é bonito, tudo isso é muito bonito. Agora, tem uma coisa que é bem melhor que tudo isso. É acreditar nas Escrituras Sagradas como a única verdade, como a nossa regra de fé. As Escrituras são a nossa bússola, tá? As Escrituras, elas são a nossa bússola, tá bom? Não é Sebastian Castelli, tá? Não é Calvino, não é ninguém. É simplesmente a Bíblia que Deus nos deu através da inspiração de homens, tá? Que Deus usou grandemente e que Deus realmente trouxe a sua verdade. Então, que nós possamos entender de que Sebastian Castelli também errou bastante também, tá? Embora os autores tenham colocado ele num pedestal só por causa do seu diálogo concernente à tolerância, da mesma forma, Sebastian Castelli também teve muitos problemas. Bem, concluindo, eu quero agradecer a você que teve a paciência de estar conosco nessa jornada, onde foi analisado os erros e os acertos do livro Uma Outra Herança Reformada. A minha crítica não é pessoal a vocês que escreveram o livro. Tá? A minha crítica é aquilo que está escrito aqui em alguns pormenores do livro. O livro realmente tem coisas muito boas, mas tem coisas que realmente são complicadas, que nem enaltecer aí o ecumenismo, por exemplo, é uma delas. Tá bom? Então eu quero agradecer a todos, fiquem na paz, deixe seus comentários, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua jornada cristã. Amém? Fique na paz.